30 de maio, chegando aqui na NDTV, os assuntos do agronegócio em Santa Catarina. Um ótimo domingo para você. Vamos acompanhar juntos os destaques do programa de hoje. Trabalho em família? No ND Agro, vamos conhecer um produtor de Cordilheira Alta que cultiva bananas orgânicas. E ainda, vamos destacar a produção de vinhos de altitude e de excelente qualidade produzidos na nossa serra. Vamos conhecer os axolotes. Já ouviu falar? Eles são capazes de se regenerar e podem ser vistos no litoral norte. E na exportação de carne suína, o faturamento cresceu 54% no mês de abril em Santa Catarina. E vamos falar ainda nos cereais de inverno. Nossa equipe foi até Campos Novos para mostrar uma propriedade que também investiu na rotatividade de cereais. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que está só começando. A gente começa o ND Agro de hoje destacando a produção orgânica, que já é uma prática bem comum aqui em Santa Catarina. São vários alimentos que chegam na nossa mesa livre de agrotóxicos e que também vêm da agricultura familiar. Nossa equipe foi conhecer uma propriedade que cultiva bananas orgânicas no interior de Cordilheira Alta. Olha só. João faz parte da terceira geração da família Martelli, que mantém uma tradição que vem de berço: a plantação de bananas. Quem começou a plantação de banana foi o meu avô, há em torno de 15 anos que começou a plantação. Aí meu pai deu sequência e agora eu estou dando sequência também. Mas se engana quem pensa que aqui é mais uma simples plantação de bananas. É só ver mais de perto para perceber que a produção segue técnicas manuais no cultivo. Isso porque aqui não leva nada de agrotóxicos. Toda a plantação é orgânica. Ao todo, são 3 hectares de plantação de banana e a propriedade já tem a certificação de produção orgânica há 5 anos. E para isso, eles precisam seguir com alguns cuidados, como o cultivo do solo e barreiras vegetativas, que ajudam a proteger a planta e a fruta do vento e do frio, por exemplo. Essas barreiras são formadas pela própria vegetação que fica em volta das bananeiras. Aqui na propriedade é toda composta por barreiras vegetativas compostas por mata nativa, que protegem contra o frio, contra os ventos, contra a incidência de pragas e doenças, e também o manejo no geral da cultura, que é desenvolvido no sistema de produção orgânico, como cobertura de solo, aproveitamento da massa, da microbiologia do solo. Outra forma de proteção é o ensacamento do cacho de banana, ajudando a proteger do tempo e da presença de pragas. Um trabalho que traz mais qualidade para o produto. Os frutos produzidos de banana orgânica, eles são saudáveis, é um alimento saudável que vai para o consumidor e garante também para o agricultor livre de contaminantes, de resíduos. João cultiva 5 variedades de bananas e, com os cuidados que mantém aqui, a produção é durante todo o ano. Um trabalho que está apresentando resultados positivos. Pelos clientes que eu converso, dizem que o sabor, principalmente, é bem diferente da banana orgânica para a convencional, E é só olhar um cacho de banana pronto para ser consumido para ter uma ideia da qualidade do produto. E hoje Santa Catarina conta com cerca de 35 vinícolas de altitude, a maioria em São Joaquim, na nossa Serra Catarinense. E para se fazer bons vinhos e espumantes, é preciso uva de qualidade e a que melhor se adapta a cada região. É o nosso caso. Na região dos vinhos de altitude, existem algumas características regionais bem especiais da produção, como altitude e frio, que favorecem o desenvolvimento das frutas. O resultado, vinhos produzidos aqui em Santa Catarina de ótima qualidade. A herança europeia, a geografia variada e rica e o espírito empreendedor do catarinense não poderiam deixar o estado longe da produção dos melhores vinhos do Brasil.
No distrito de Lomba Seca, em São Joaquim, em 1999, empresários da região apostaram no enoturismo e começaram a plantar as primeiras parreiras de uva. Logo no primeiro vinho que foi produzido, o Rosier, na época, percebeu características diferenciadas das outras cabernets das outras regiões, né? Então, tinha sólidos solúveis bastante elevados, cor bastante intensa, taninos macios, enfim, viu a possibilidade de produzir grandes vinhos nessas regiões de altitude. Os vinhos catarinenses finos, de qualidade, se aproveitam de um ambiente propício, principalmente no Vale do Contestado e na Serra, regiões que permitem vinhedos localizados entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar. São chamados vinhos de altitude. O clima frio e a geografia do local possibilitam o cultivo de variedades de uva que amadurecem no tempo adequado. Com essa maturação estendida, essas variedades são colhidas ali na primeira quinzena, segunda quinzena, abril, até maio. Agora, mesmo nessa safra, o pessoal estava colhendo a Cabernet e por essa maturação prolongada, a gente acaba tendo uvas com maturação fenólica completa. A produção de vinhos catarinenses também está aliada ao uso de tecnologias e à contratação de enólogos experientes. Nossa equipe visitou uma das vinícolas referência na produção de vinhos de alta qualidade. A estrutura que impressiona foi toda idealizada pelo empresário Dilor Freitas, que faleceu antes de ver a vinícola funcionando. Hoje, os filhos tocam os negócios da família. Nós fomos em busca de conhecimento, trouxemos pessoas do negócio, do comércio, da produção, né, para nos auxiliar no caminho que a gente deveria seguir em termos de estilos de vinho, que vinhos a gente deveria estar produzindo ali na região, qual o potencial daqueles vinhedos. Não é fácil nesse mundo do vinho, com tantos concorrentes, quantos competidores mundo afora, ainda se conseguir ter um certo conceito já no mercado. A produção de vinhos em Santa Catarina é variada, com espumantes, vinhos brancos, rosados, tintos e os doces. Na região já existe inclusive uma rota dos vinhos de altitude. Porém, os melhores rótulos estão disponíveis em casas especializadas e na compra pela internet também. Na vinícola Francione, a produção é feita por meio da força da gravidade. Faz com que o vinho tenha menos contato com o oxigênio e com isso também preserva muito mais a qualidade do vinho, a sua integridade até ele ser engarrafado, né? Criando aos poucos uma trajetória reconhecida e premiada, as vinícolas de Santa Catarina apostam no alto padrão de produção para conquistar os paladares mais exigentes. Adequando uma matéria-prima de qualidade, com investimento, tecnologia e enólogos também diferenciados, a gente está tendo aí produtos com qualidade diferenciada acima do patamar que é conhecido em geral no Brasil. Você já ouviu falar no animal chamado de axolotes? Essa espécie ela é bem curiosa, porque são animais únicos e capazes de se regenerar. A má notícia é que essa espécie está ameaçada de extinção. No litoral norte, nasceram alguns filhotes que vivem no aquário de Balneário Camboriú. Eles são pequenos, podem chegar até 20 centímetros de comprimento na vida adulta. Vivem em média 12 anos e com 1 ano e meio já podem se reproduzir. Esse animal curioso se chama axolote. No aquário de Balneário Camboriú vivem 3 animais adultos, 2 fêmeas e um macho. A má notícia é que a espécie está ameaçada de extinção. Infelizmente, encontrar esses animais na natureza tem se tornado cada vez mais difícil, né? Principalmente devido à localização restrita que eles se encontram, que é em um único lago do México chamado Xochimilco, somado, né, a fatores como a poluição e a introdução de espécies exóticas no lago. Mas se viverem à vontade e bem cuidados, eles conseguem se reproduzir. Foi isso que aconteceu com uma das fêmeas que vive no aquário. O macho colocou o material em uma das folhas ou caule do ambiente
e ela foi fecundada. Cerca de 2 semanas depois da fecundação, a fêmea colocou os ovos que levaram em média 21 dias para eclodir. Por enquanto, somente 3 deles estão dividindo o aquário com os adultos. E entre os filhotes, dá para perceber que há tipos diferentes. Nós temos o selvagem, né, que são os cinzas, que é a espécie comum encontrado na natureza. Nós temos um filhote albino, todo branquinho, e temos leucístico também, que ele é mais clarinho, mas ele tem os olhos escuros. Essa espécie de animais nascem sem pernas, apenas com uma cauda. Depois desenvolvem as da frente e, por último, as de trás. Os axolotes são um tipo de salamandra. São anfíbios com caudas e aparência de lagarto. Mas e a alimentação deles, como é? Esses animais, na natureza, geralmente eles comem pequenos insetos, girinos, né? Aqui no aquário, eles são alimentados com ração, minhoca e tenebro. A principal curiosidade da espécie é que os axolotes são os únicos animais vertebrados que conseguem se regenerar. Eles são capazes de regenerar, né? Eles são os únicos vertebrados que possuem essa característica de regeneração. Eles podem regenerar membros inteiros, assim como podem reparar ferimentos, né, sem deixar cicatrizes. Viu só que animalzinho diferente? Quando você visitar o aquário de Balneário Camboriú, preste atenção nessa espécie. Observe como eles são engraçadinhos. O faturamento com a exportação de carne suína cresceu mais uma vez aqui em Santa Catarina, 50% no mês de abril. Foi o segundo melhor resultado dos últimos 24 anos. 123 milhões de dólares, ou aproximadamente 600 milhões de reais em faturamento. Essa quantia volumosa de dinheiro é fruto do segundo maior valor de exportação de carne suína registrado na série histórica de Santa Catarina, desde 1997. Só fica atrás de março, também deste ano, quando o agronegócio embarcou 55 mil toneladas. Esses bons resultados da exportação são extremamente importantes para o setor, já que o mercado interno vive um momento de dificuldades, principalmente por conta do aumento dos custos de produção e do desaquecimento da economia, que acaba resultando no menor consumo de carne suína. Dessa forma, as exportações servem para enxugar o mercado e evitar um excesso de oferta, que poderia acabar gerando desequilíbrio em toda a cadeia produtiva. Entre os 4 principais destinos da carne suína catarinense estão China, Chile, Filipinas e Hong Kong. Juntos, os destinos respondem por mais de 87% dos embarques. Este é um resultado de um trabalho de toda a cadeia produtiva do setor de carnes de Santa Catarina. Nós não temos dúvida nenhuma de que esta certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação permitiu e muito a ampliação dos mercados catarinenses. Ou seja, hoje Santa Catarina exporta para os países mais exigentes do mundo na área de sanidade animal. Com isto, alavancou a economia catarinense. Nós estamos comemorando mais de R$500 bilhão apenas na exportação da carne de suínos no mês de abril. Os ventos que sopram a favor no mercado externo são reflexo do cuidado com a sanidade animal. Nesta semana, Santa Catarina comemora 14 anos livre da febre aftosa e 5 sem nenhum caso de peste suína clássica. Um reconhecimento que não só trouxe mais segurança ao consumidor, como abriu mais oportunidades para produtores e agroindústrias. 2 importantes conquistas para o Estado que nos habilitam a chegarmos a estes números e a estes patamares que temos liderando o mercado nacional e estando na ponta também do mercado mundial da produção de carne suína e de aves. Agora temos uma boa dica para você aí de casa. A equipe da Ipagre mostra agora para a gente como ter pitaias o ano todo. Vamos aprender um jeito bem simples de congelar essa fruta que caiu no gosto dos brasileiros. Olá pessoal, eu sou a Natália, gestora aqui do C3, Centro de Treinamento de Itajaí.
Nós estamos na safra da colheita da pitaia. Aqui na estação experimental, temos a pesquisa com pitaia. E para que a gente tenha o fruto por um período mais longo do ano, nós vamos dar a dica de como congelar. Nós aqui já lavamos, higienizamos e retiramos as escamas da pitaia. Então ela está pronta para ser congelada. A gente corta em partes. Eu posso congelar com casca e tudo, para depois aproveitar integralmente, como também posso retirar a casca. Para que congele mais rapidamente, podem ser feitas partes menores. Aí o processo é mais rápido. A dica aqui é a gente furar o recipiente com plástico filme, para que as partes da pitaia não grudem na hora de retirar desse recipiente para colocar nas embalagens. É bom também deixar uma distância entre os pedaços, para que assim o congelamento seja mais rápido. Agora é só levar para o freezer e aguardar até que fique totalmente congelado. Após totalmente congelado, a gente utiliza sacos apropriados para congelamento, veda com fita crepe, retira o máximo do ar que puder e etiqueta com a data que foi congelado. Assim, nós poderemos ter a pitaia disponível por pelo menos mais 6 meses, além da safra. Essa pitaia congelada você pode transformar em geleias, sucos, sorvetes, enfim, outras receitas que você quiser. Nossa equipe foi até Campos Novos para mostrar uma propriedade que também investiu na rotatividade de cereais. O programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno tem firmado novas parcerias com agricultores que buscam aumentar a renda. Por 10 anos, o João, que é produtor, plantava trigo na sua propriedade. Por conta do mercado instável e os preços, ele decidiu suspender a produção. Depois da entrada do trigo argentino no mercado interno, inviabilizou muitas culturas de inverno, fazendo com que trabalhássemos no vermelho. E também outro fator foi que as variedades que mais se destacaram de soja nos últimos anos são variedades mais precoces, que necessitavam de um plantio um pouco mais no cedo. Hoje, por conta do mercado em alta de novo, João voltou a apostar no trigo. O principal motivo agora é o mercado tá bom, né? Então faz com que a gente consiga viabilizar dentro da nossa propriedade a mão de obra, maquinário, que a gente consiga diluir os custos fixos da propriedade no inverno também, pois em nossa região nós não temos safrinha. Na propriedade, que fica em Campos Novos, agora tem aveia plantada e crescendo para a cobertura do solo. No espaço do trigo, não tem nada ainda. Será plantado em junho. E no verão, o cultivo é de milho e soja. Por isso, a importância de usar o solo parado para as culturas de inverno. Nessa propriedade, a gente vai destinar 30% da área de trigo, 10% vamos fazer aveia semente e o restante vamos manter com cobertura. Todo o grão colhido aqui é destinado à cooperativa Coocan, que faz a parte comercial, ou seja, dar o destino final para a produção. A cooperativa de Campos Novos tem incentivado os agricultores da região a plantar grãos. O momento está propício para culturas de inverno. Tem falta de milho, o mercado está muito alto desses cereais e nós precisamos substituir o milho nas indústrias de ração por alguns cereais alternativos. O trigo, a cevada e a aveia são fortes concorrentes para isso. O trigo está sendo um forte aliado para a produção de farinha, mas também é preciso dele para a produção de ração animal. O presidente da FECOAGRO explica como o produtor tem acesso ao programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno. São
10 hectares por produtor, até 20 mil hectares no total no estado, e o subsídio do governo do estado são R$ 250 por hectare. As cooperativas espalhadas pelo estado já são preparadas para armazenar esses insumos. Soja, milho ou trigo, os cereais são então vendidos às agroindústrias. E as cooperativas estão preparadas, e as agroindústrias também, com certeza, eles vão fazer questão que tenha esse outro cereal para fazer ração para suínos. A falta de milho afeta principalmente os estados do sul do Brasil. E isso reflete em toda a cadeia produtiva ligada ao agronegócio. Em Santa Catarina, segundo a EPAGRE, temos cerca de 700 mil hectares de soja que poderão ser usados para os cereais de inverno. A ideia é incentivar o produtor a aumentar a produção de trigo aqui no estado. Outros países usam, né? É comum. Na Alemanha, outros países usam, na Europa, né? Usa esse suprimento como a base de produção de rações, chegando aí a 20%. É interessante, é uma das alternativas bastante promissora, né? Não só o trigo, o triticário, outros cereais de inverno. Tá aí mais um destaque do nosso Culturas de Inverno. O ND Agro deste domingo fica por aqui. Outros assuntos de Santa Catarina e do Brasil é só você acessar o nosso portal ND+, o portal mais acessado de Santa Catarina. Ótima semana, até domingo que vem. Tchau, tchau.